E aí, marítimos? Hoje é dia de mostrar para vocês então esses dois produtinhos lindos que eu venho usando regularmente aqui na minha filtragem. Então eu tô falando de Zell e Foz 004. Não precisa de usar os dois em conjunto, a finalidade, o objetivo dos dois é diferente. Porém, eu uso os dois em conjunto no meu reator. Eu vou demonstrar aqui, falar um pouquinho da recomendação oficial da fauna marinha e do método que eu uso regularmente. Então vamos primeiro começar pelo produto que vocês têm hábito de conhecer melhor, que é esse tipo de GFO, o FOS 004. GFO a gente usa principalmente para se ligar com fosfato no aquário e manter o controle do nosso fosfato. Eu uso outros métodos de controle também, biológicos, mas quem usa por algum tempo percebe que os métodos biológicos podem tender a balancear mais para o lado de consumir o nitrato ou o fosfato. E habitualmente o meu método faz sempre sobrar um pouquinho do fosfato. O meu nitrato começa a ficar baixinho e o meu fosfato para de ser consumido e acaba sobrando. Então o método de controle que eu encontrei foi usar um GFO. E a vantagem desse tipo de GFO, do FOS 004, é que ele tem uma afinidade tal regulada pelo fosfato que ele não zera o fosfato. Eu até consigo zerar o fosfato do meu aquário através dos outros métodos alternativos. Então eu uso também carbono, uso ketomorfa no refúgio. Dependendo do que eu regulo de um ou de outro, eu consigo zerar. Mas se eu deixar só o FOS sozinho, ele não zera. Ele chega até ali pertinho de 004. Então, pensando aí nos kits, nos testes de referência que a gente usa para fosfato, da fauna inclusive, estou falando de 003, 004, 005, do ponto de vista de sensibilidade, isso daí é a mesma coisa. Muito provavelmente ele está por ali perto dos mesmos valores. A dose que eles recomendam é de meio ml por litro do aquário. Meu aquário tem 250, então vou colocar 125. Porém, uma vez que ele está sendo usado regularmente, eles falam que você pode aumentar até 1 ml por litro de aquário, ou seja, eu poderia usar 250. Eu chego, inclusive, eu ganhei muita segurança com esse produto, eu chego inclusive a ultrapassar essa marca, chego a dosar até 600, 700 gramas desse produto, ou 700 ml, e aí eu sei que dura mais tempo, eu sei que dura cerca de 90 dias. Você precisaria de substituir o fósforo por uma quantidade nova quando o seu fosfato voltar a subir espontaneamente. No meu caso, eu já sei quando ele vai subir, então eu faço essa troca preventiva. O outro produtinho é a zeólita, que é o Zell. A gente não pode usar no aquário marinho qualquer zeólita, tá, pessoal? Zeólita quer dizer pedra que pula. Então tem vários tipos de pedrinha que o pessoal nomeia de zeólita. Isso aqui é uma zeólita baseada em cálcio. E a zeólita habitualmente a gente conhece no aquarismo por ela absorver amônia, mas não é esse o objetivo principal. Vocês têm acompanhado aí nos vídeos, a gente tem dosado uma certa quantidade razoável de microelementos, de elementos traço, e eles têm ajudado muito na coloração dos corais. A gente tem conseguido uma corzinha bem legal. Porém, existe um risco potencial de usar esses elementos traço em excesso. E a zeólita funciona como um mecanismo de proteção, porque ela é muito eficiente para ligar com metais pesados. Então ela vai se ligar com metais pesados na água, vai proteger o aquário de eventuais excessos, sendo um mecanismo de filtragem para me proteger, de modo que eu tenha essa liberdade de movimento
de tentar oferecer um pouquinho a mais, vamos dizer assim, chegar a resultados no limite ali de cor. Então tem gente que oferece uma dose alta, eu tenho oferecido uma dose relativamente alta, tendendo a um método que o pessoal chama de US Style. E aí eu tenho essa liberdade porque eu mantenho a zeólita no meu reator como mecanismo de proteção. Ela funciona ainda como um método eficiente de filtragem biológica, porque ela é muito colonizada por bactéria. Vocês veem aqui, ó, esse aqui é o meu reator, é dia de troqueta, empesteado. Então, a quantidade de bactéria que coloniza isso aqui é impressionante. Também ajuda a gente na filtragem da água. Quando a gente já está fazendo uso, a recomendação é de trocar 75%, então eu vou deixar um quarto desse volume aqui. O que fica embaixo, quando a gente usa os dois, tende a ser a zeólita. Então a parte de baixo eu vou tentar manter 25% do que eu tenho. Eu até posso lavar um pouquinho nessa própria água do aquário. Não devo lavar isso em água RO, porque a finalidade é não matar essas bactérias. Então vou tirar tudo, colocar no baldinho, lavar nessa água e usar 25% desse meu volume. Por cima eu vou colocar a nova zeólita e a dose é 1 ml por litro do aquário. Então 250 ml. Eu vou colocar a zeólita nova e por cima da zeólita nova eu vou colocar o meu Foz, porque aí ele fica bem fluidizado, bonitinho ali por cima. Vou mostrar para vocês o meu processo. Fica aí a ressalva de que a recomendação oficial da fauna não é que seja usado no mesmo reator. Isso é um método que a gente descobriu que vem funcionando bem. Mas a recomendação oficial ideal para máxima filtragem do Foz é usar em um reator fluidizado, mantendo aquela movimentaçãozinha lenta, principalmente na superfície do Foz, aí a gente garante que ele está funcionando. E da zeólita existem reatores para zeólita, que são reatores que de tempos em tempos fazem uma retrolavagem, eles movimentam a água para poder liberar um pouquinho, a zeólita movimentar e liberar um pouquinho daquela bactéria que vai ficando colonizada. Isso é bom para o aquário, porque os corais, eles inclusive estendem pólipos, eles fazem uso desses restos bacterianos. O que eu faço aqui na prática é que 1, 2 vezes por dia, às vezes se eu não estou em casa nem faço, mas não tem uma frequência obrigatória, mas às vezes eu tombo um pouquinho o reator, ele faz com que a zeólita suba, fluidize ali no meio do Foz, e aí com o tempo ela vai voltando a sentar na parte mais de baixo e o Foz continua fluidizado na parte de cima, e ele libera um pouquinho dessa colonização bacteriana que tende a ficar em excesso na zeólita. Vou mostrar aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar a zeólita junto com o Foz do meu reator. Ah, mas você vai colocar um pouquinho do Foz antigo junto com a zeólita que vai ficar? Vou, não tem problema não. Lembrando, recomendações oficiais da fauna. Eles deveriam estar, teoricamente, em reatores separados. Meu SAMP não cabe, então esse é o método que eu venho usando. Eu gosto de falar da recomendação oficial e do que eu tenho feito. Isso aqui não é o momento mais feliz da minha vida, não. Porque eu sempre faço zorra com essas bolinhas aqui. De 1 a 10 eu tô até num 8. Que eu já fiz bem mais zorra do que isso aqui. Então eu vou lavar isso aqui nessa água mesmo, de modo que eu possa pegar um pouquinho disso daqui para iniciar o preenchimento novo do meu sistema com zeólita e com Foz. Então, nós vamos começar aqui pelo Zeo, tá joia? O meu aquário tem 250 litros, eu preciso de 250 gramas de Zeo a cada 4 a 6 semanas, substituindo 75%.
eu já faço uso regular, então eu estou substituindo. Então, eu tenho 250, nós vamos tirar aí 62 mais ou menos, que é perto de 1/4, vai sobrar 188, né? Quando eu quero lavar mídias, eu coloco um balde dentro do balde. Aí ele vai enchendo o primeiro balde e transborda para o segundo. Então, à medida que ele vai enchendo, essa água com essa poeira branca, com a parte que eu quero lavar, vai transbordando. Eu vou fazendo isso e dando umas mexidas, até que a água dentro do baldinho de dentro fique transparente. Terminando aí a minha lavagem, ó. É uma dica aí do Paulinho, alguns reatores têm aquelas esponjas de filtragem. Elas reduzem bastante o fluxo e dificultam um pouquinho a fluidização. Então, no meu, eu ajustei melhor sem usar essas esponjas, tá joia, pessoal? Então, aqui a gente vai colocar a minha zeólita antiga. Ah, Paulinho, mas tem mais do que 1/4 aí. Tem sim, mas aqui lembra que aqui tem um pouquinho do GFO, porque é o método que eu uso, tá joia? Se vocês forem usar só num reator de zeólita, 1/4 da antiga. E a gente vai manter aquela colonização bacteriana estável, tá bonitinho. Outra dica aqui é obstruir o orifíciozinho dela com o dedo na hora de colocar aqui as mídias. Lembrando que isso aqui ficou mergulhado em água do aquário. Isso aqui a gente não coloca em água RO, porque eu quero manter a colonização bacteriana que eu já tenho aí. E a zeólita nova. Vamos fazer a mesma coisa. Tá bem limpinha. A dose recomendada de FOS 004 da Fauna é de 0,5 a 1 ml por litro. E como vocês já viram, eu já demonstrei lá no meu canal, eu ganhei muita segurança com esse produto. Então eu tenho a liberdade de usar acima dessa dose. Vocês vão ver aqui que eu coloco mais do que isso. Então vamos colocar aqui. Vamos lá. A última camada. No final, essa minha tricamada de reposição. Lembrando um detalhe também, que esse processo todo, a gente acaba tirando a água que está dentro do reator. Então vocês mantêm a reposição de água desligada. E aqui é o final do processo, antes de eu complementar a água, só para demonstrar para vocês o que é a fluidização, vamos dizer assim, da maneira como eu deixo aqui. De uma maneira geral, a gente deve mal ver a movimentação na superfície aqui do GFO. Ele está até um pouquinho forte, mas depois que ele estabiliza, eu sei que ele fica ali dentro do adequado. É um fluxo mais ou menos de 100 a 200 ml hora de saída, tá joia, pessoal? Então não quer dizer que você vai colocar uma bomba com essa potência, não. Como eu uso essa camada de zeólita, eu preciso de uma bomba mais forte. Eu uso uma bomba de 1200 para conseguir essa fluidização. Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, coloca aqui debaixo do vídeo. A gente tenta resolver ao máximo, tá bom? Vocês podem notar uma leve turbidez da água logo depois de trocar essas mídias. Nunca fez mal para bicho nenhum meu. É super tranquilo e o aquário tá de vento em popa. Então, produtinhos que eu adoro, uso e recomendo. Abraço. Falou, Marítimos.